Muito bem-vindo ao canal Ateliê do Miro e mais uma aula no ar. Hoje vamos pintar berinjelas com pimentas e para iniciar vamos trabalhar logo com a nossa sombra aí. Eu estou utilizando aí um pouco de azul, já que o tom da berinjela eu vou utilizar um tom de lilás, violeta, vinho. Aí eu estou colocando uma cor que combine com essa composição. Estou trabalhando aí com azul Caribe na parte superior, porque também terão uns miosotes, umas florzinhas da pimenta. E na parte de baixo a gente vai trabalhar com um pouco também de amarelo ouro. Aí como embaixo vai ter amarelo ouro, vou refletir um pouquinho na parte de cima também um pouco desse amarelo, para dar um realce melhor na nossa sombra. Vamos ser sempre espalhando de dentro para fora aí, a parte de cima. Agora e a parte de baixo, a sombra debaixo das eu vou trabalhar toda com amarelo ouro. Eu posso usar aí o amarelo ouro ou ocre ouro. Você pode utilizar uma cor. Eu estou utilizando aí um pouco de amarelo ouro. Sempre em movimentos horizontais. Movimento sempre horizontal. Use um pincel de cerda aí, número embaixo. 16 e logo ou 18. Eu vou escurecer um fica pouco melhor essa sombra fazer com outra cor mais forte. Vamos espalhar bastante. E agora vamos pegar um pouco de sépia ou terra queimada. E vou escurecer próximo a cada fazer a sombra de contato entre a mesa também no sentido horizontal, e as berinjelas. Sem cobrir a sombra. Contornamos. Anterior. É só para fazer uma sombra de contato horizontalmente entre a mesa e a berinjela. Vamos fazer isso em todas as berinjelas. Vamos lá, vamos fazer isso em volta. Toda a parte de baixo. Espalhe para não ficar marcado. Espalhar bastante. E logo após vamos fazer também. Depois vamos fazer umas nevuras da mesa, madeira aí, onde ela está. Como se fossem as falhas da madeira. Porque a berinjela está em cima de uma mesa. Espalha bastante vamos para não fazer ficar o formato marcado. dessa madeira, que são aqueles nós que tem na madeira. Espalhe para aí a deixar forma suave, de pintar mais fácil. Uma sombra de não composição. Agora vamos começar a fazer, talhar a nossa madeira aí, outro, já deixar e vamos um fazer charme maior na nossa pintura. As falhas da madeira. Sabe como eu estou fazendo? Na verdade são essas falhazinhas que tem na madeira aí, os nós da madeira. Usando o outro lado do pincel. Muito fácil para fazer, viu? Muito bem. Aí a nossa mesa já está pronta. Vamos agora à pintura dos galhos da pimenteira. Vamos preencher tudo com sépia. Bem, aí você vai pintar bem suave aí com sépia todo o galho. E depois de pintar o galho aí com sépia, vamos pintar a parte de baixo dele com um pouco de verde musgo. Engrossar mais um pouco o galho aí com verde musgo agora. Essa aí é a nossa segunda etapa para a pintura do galho. Muito bem. Já que preenchemos aí o sépia e o verde, agora é hora de fazer o ponto de luz aí do tronco. Utilizando o branco, sujando um lado do pincel e fazendo com o outro lado, vamos clarear a parte inferior aí do talo. E vamos preencher toda a nossa folha com o verde grama ou verde musgo. Eu vou utilizar aí o verde grama, fica mais fácil, fica mais autêntico a cor. Utilizando aí o verde grama, eu vou preencher toda a folha. Preenchi. Agora com o mesmo pincel, sem limpar, vamos usar uma tinta mais forte aí, o verde pântano. Esse verde pântano vamos escurecer as laterais da folha. Sujo um lado do pincel, uso o outro. A folha é bem pequena, são folhas de pimenta. Vamos escurecer os dois lados da folha. Muito bem. Agora assombrei para não ficar marcado, chapado. Agora vamos fazer tipo um escama, uma espinha de peixe aí no meio da folha, dos dois lados.
são linhas subindo diagonais no sentido da ponta da folha. Isso aí são as nervuras de dentro da folha. Reforçar mais um pouco. Observe que já ficou marcado, só que ficou com pouca luz. E o que vamos fazer agora? Muito bem, vamos utilizar outra tinta aí para dar luz, o branco. Pode ser uma marfim também, certo? No intervalo entre um risco e outro, você vai utilizar também um risco branco. Carrega um pouco o pincel, depois você volta espalhando para deixar isso aí mais suave. É o que eu estou fazendo aí agora. Deixando mais suave. E aí é só alguns retoques finais e está pronta a nossa folha da pimenta. Muito bem, vamos repetir o passo a passo para todas as folhas. Então você não precisa ver folha por folha pintando, que é o mesmo passo para todas. Aí vou só repetir essa daí agora. Essa daí já coloquei um verde pistache e estou colocando verde pântano. Observou que o tom dela ficou diferente. Você pode utilizar qualquer tom de verde mais claro e em segunda mão um verde mais escuro, podendo ser o pântano ou pinheiro, ou até mesmo verde bandeira, fica legal. Agora é só colocar o branco aí nos intervalos entre um e outro. Nessa folha eu vou colocar um pouco mais de branco do que na outra, mais próximo, já que eu fiz também riscos mais próximos. Ela vai ficar um pouco mais iluminada do que as outras. Agora é só espalhar para suavizar, não deixar marca. E aí tá pronta a nossa folha da pimenta. Muito bem. Já enchi a pimenta aí, não precisava você passo a passo enchendo um pouquinho. Coloquei o vermelho fogo ou vivo na pimenta. Esse aí é o vermelho fogo. Você pode usar o vermelho vivo também, fica legal. E agora vou escurecer um lado da pimenta com a tinta púrpura ou vermelho profundo. Repetindo. Você escurece um lado com púrpura ou vermelho profundo. E o outro lado você reforça o vermelho fogo para ele ficar certinho a borda. Não ficar mal feita. Observe aí que está meio tremido. Aí agora eu vou pegar o próprio vermelho fogo. Vou refazer a borda da pimenta, espalhando para dentro, para não ficar esse mal feito aí, um contorno mal feito. E agora qual é o próximo passo? Muito bem, vamos trabalhar com a luz. A luz vamos utilizar a tinta branca. Eu coloquei um pouco de tinta aí, vou espalhar até essa tinta sumir entre o branco e o vermelho aí, não ficar uma marca forte. Espalhei aí para fazer um ponto de luz. Você observou que ficou um pontinho aí sem espalhar? Esse pontinho aí é chamado do brilho. É o brilho aí da luz da pimenta. Caso esse brilho fique muito pequeno, você pode reforçar com um pouco mais de branco. E assim repetimos o passo a passo para a outra pimenta. Ela está inteira. Eu coloquei um ponto de luz aí no fundo da pimenta. E nosso próximo passo agora será a nossa berinjela, viu? Já que a nossa pimenta já está aí prontinha para fazer o molho. Olha o que eu falei. Vou acrescentar mais um pouquinho de luz na pimenta. Colocar mais um pontinho aqui. Observe que a luz está vindo de frente. Por isso que eu estou colocando nessa posição. A luz está batendo de frente para a nossa composição. Você vai entender melhor aí agora. Vamos preencher toda a nossa berinjela com violeta cobalto. Ou violeta mesmo, certo? Eu estou utilizando aí o violeta cobalto. E vou fazer o seguinte, vou escurecer com azul marinho, outro pedaço vou escurecer com vinho e o outro com preto. Porque são as três cores que você pode escurecer a
berinjela. Se ela for pintada com violeta. Se ela for pintada com berinjela, você escurece com preto. Vamos lá, preenchendo. Muito bem, acelerei um pouco o vídeo aí só para adiantar o nosso trabalho, já que vamos preencher toda a berinjela com violeta. Agora essa primeira berinjela eu estou escurecendo aí com azul marinho. Eu poderia usar também o azul petróleo, ficaria legal. Você vai escurecer todos os lados da berinjela, puxando para dentro até misturar as duas cores aí, o azul no violeta. Certo? Vamos lá. Vamos contornar toda ela aí com azul marinho, puxando para dentro. Isso. Mais um pouco aí. E o próximo passo será a nossa luz. Primeiro passo é a base. A base dela ficou violeta cobalto. Depois estamos fazendo aí agora o que? A sombra com azul marinho. Espalhe também do talo puxando para dentro. Deixa aí bem suave. Muito bem, aí eu tô tirando as imperfeições aí que tem alguns locais marcados. Tem alguns locais aí que tá marcado essa mistura. Olha o que fizemos com a pimenta. Colocamos um ponto de luz aí branco no meio. Nesse caso aí da berinjela eu coloquei mais tinta porque o campo aí é bem maior. Agora eu vou puxar para fora, desse pontinho para fora, até a cor se misturar, o branco se misturar no violeta e não mostrar onde terminou. Isso aí é que chamamos de luz. E aí estamos fazendo a luz aí da berinjela. Você observa aí que se você olhar bem nítido aí, dá para ver que tem um ponto de luz aí, um brilho nessa berinjela. E quem faz esse efeito é a tinta branca. E a forma de esfumar também. Muito bem, deu para entender até aí? Agora preenchemos a segunda berinjela, ou melhor, um pedaço de berinjela. Temos aí com violeta, cobalto, e vamos escurecer este com vinho. Por que eu estou fazendo isso aí com três cores diferentes? Porque você vai entender que pode escurecer com azul marinho, vinho ou preto. O mesmo processo, estou fazendo aí com vinho de fora para dentro. Coloque bastante tinta na borda e essa tinta que você colocar, já puxa, já espalha para dentro. Isso aí. Pode usar movimentos circulares também no pincel. Muito bem. E agora o nosso próximo passo é o ponto de luz, que é o mesmo processo da outra berinjela. Branco no meio. Soltei o branco, limpei o pincel no pano para não ficar muito. E agora é só puxar de dentro para fora. Espalhe bastante até se misturar. E aí a luz da nossa berinjela já está quase pronta. Muito bem, já ficou aí, ó. O ponto de luz ficou um pouquinho apagado, mas você pode acender mais aí se quiser. Vou colocar mais um pouco de branco em cima desse pontinho branco aí, que ficou um pouco assim, meio disfarçado. Agora a nossa próxima berinjela eu estou trabalhando aí com preto, de fora para dentro. Mesmo processo que eu fiz nas outras duas, estou fazendo agora nesse outro pedaço de berinjela com a tinta preta. Contornei e puxei para dentro. Espalhe bastante. Você observou que ficou mais uma cor mais original da berinjela?
O preto chega mais próximo da cor da berinjela original, certo? Mas na falta do preto você pode usar o vinho ou o azul marinho. E mais uma vez vamos trabalhar com o ponto de luz aí no meio desse pedaço de berinjela. Reforçar um pouco a outra berinjela. Tirar as marcas. Limpa o pincel. E vamos que vamos para a próxima. Branco. E aí, esfuma, esfuma. Isso. Dança o pincel. Até essa cor aí ficar disfarçada. Vamos disfarçando, disfarçando. E a mágica acontecendo e a berinjela já está pronta aí para ser consumida. Vamos ver qual será o nosso próximo passo. Vamos lá. E agora vamos pintar a polpa da nossa berinjela utilizando aí a cor marfim ou branco. Já usei aí o clareador para umedecer. E agora vou utilizar aí a tinta branca nela toda. Poderia usar diretamente o marfim para depois fazer o detalhe com branco, mas vou usar o branco aí. Se você não encontrar o branco, você já faz essa mistura aí, branco, ou se não achar o marfim, desculpa, você pode utilizar a tinta branca para fazer esses detalhes. Vamos lá, preenche todo de branco. E agora, qual é o nosso próximo passo? Vamos trabalhar com outra cor aí por fora, viu? Quando cortamos a berinjela, ela fica um pouco amarelada aí. Ela solta uma seiva e fica um pouco amarelada. Então vamos trabalhar essa cor aí com ocre ouro ou siena natural. Eu vou utilizar o siena natural. É um pouco mais forte, mas utilizamos o branco aí, então o branco ameniza a cor. Contorna a borda. E vamos fazer aquela parte de dentro da berinjela, que ela é um meio irregular, tem um miolinho, o corte, é o local onde fica o caroço. E essa borda aí é a borda próxima à casca. O centro dela, o que falei que é o miolo. E vamos fazer essa borda aí, ó. Destacar a borda dela, puxando para dentro com siena natural. Mais uma vez na beiradinha, vamos colocar um pouquinho só de siena para poder delinear o contorno da nossa berinjela. Aí já temos aí praticamente a berinjela pronta. Falta alguns retoques aí com os caroços e o branco aí para realçar a borda. Aí pega o pincel número 8, cortado e lixado, a tinta branca, e vamos fazer isso aqui, ó. Contornar por dentro, puxando para fora com a tinta branca. Você vai ver que deixei mais saliente aí a borda, deu mais uma profundidade aí no meio da berinjela. Vamos fazer isso aí em todo o contorno aí por dentro, de dentro para fora, com a tinta branca. Esse passo a passo se repete também no outro pedaço da berinjela. Agora esse pontinho no meio aí também no miolo, vamos dar uma realçada. Muito bem. E agora o que vamos fazer? Temos os caroços da berinjela, que é praticamente um pouco amarelado assim, suave, que vamos utilizar o ocre ouro ou siena natural para fazer esse caroço. Estamos aí nos retoques finais. E aí, como falei, vamos trabalhar agora com o cabo do pincel e a tinta siena natural, carimbando alguns caroços aí no meio da berinjela. Aperte com força aí, porque ele já vai ficar marcadinho. Observe como é uma berinjela aí, corte uma em sua casa, observe, você vai ver que temos esses caroços assim, meio compassado. Após fazer com siena natural, vamos trabalhar um pouquinho de branco em cima de alguns caroços desses, para dar o brilho.
Aí já temos a nossa primeira berinjela pintada. Agora o brilho do caroço, também com o cabo do pincel, só um pontinho de luz pequenininho, para disfarçar mais o caroço, não ficar tão saliente, tão formal. E essa aí é a maneira mais fácil de pintar a berinjela inteira e berinjela cortada. Aí já fiz a segunda berinjela. Agora eu vou reforçar a borda do corte da berinjela com a cor da casca. Aparece um pouquinho só aí da casca. Estou utilizando aí o violeta para contornar essa berinjela, certo? E aí já temos aí a nossa berinjela pintada. Resta nos pintar apenas a sépala da berinjela. Essa capa aí que cobre a berinjela, que segura o talo. Vou fazer o retoque da outra berinjela também. Vai seguir contornando aí para dividir uma da outra. Depois me diga aí o que achou do nosso vídeo, se gostou. Pedir para vocês aí também deixar aí aquele like, incentivar para que possamos aí criar novos conteúdos para o canal. E caso você faça aí, pode mandar no privado aí. Temos o nosso Instagram, nosso WhatsApp também no final de cada vídeo, que vocês podem também mandar o trabalho aí, como foi feito, como ficou, se conseguiu fazer também. Deixe seu feedback. Agora vamos pintar a sépala da berinjela toda com a mesma cor que pintamos a folha, o verde grama, certo? Pinta toda a sépala aí com verde grama, porque depois vamos trabalhar com branco para dividir. Pinta a outra também. Preenchemos toda. Muito bem, agora utilizando aí o verde pântano ou preto, vamos escurecer um pouco aí a sépala para depois a gente fazer a luz. Você vai observar que escureci de cima para baixo um pouco de escuro aí. Utilizei aí um pouquinho de sépia também nessa de baixo. Você pode utilizar o preto, o verde pântano. A mesma cor que escureceu a folha da pimenta também pode ser, certo? E o nosso próximo passo agora é trabalhar com a luz. É o que vamos dividir a sépala. Você estou utilizando branco. Poderia usar o verde kiwi, viu? Eu vou utilizar o branco aí. Vai ficar um pouco mais saliente. E espalhamos para dentro do verde. Aí temos aí o talo da berinjela já feito. Coloquei um pouco de luz aí para realçar mais. Muito bem, agora após fazer os retoques aí finais, acrescentar mais um pouco de luz aí no galho, na sépala, é hora de incrementar alguma coisa nesse desenho. Que tal fizermos
dos meus ou as flores da pimenta. Para isso temos que escurecer um pouco aí no intervalo aí entre a sépala e também o fundo da berinjela. Utilizando a cor mais escura, você pode utilizar o vinho, o violeta ou até mesmo azul marinho, fazer uma sombra maior. E agora vamos trabalhar com o pincel número 4 ou 6 para fazer algumas flores pequenas. Observe quantas pétalas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas. Se quiser colocar com 5, pode colocar com 5, com 7. Importante que faça as flores aí, ó, puxando de fora para dentro com a tinta branca. E aí vamos fazer várias flores dessas aí na parte mais escura, para dar um charme maior aí no nosso desenho, melhor na nossa pintura aí de berinjela. Vamos fazer aí também um pouco embaixo. E próxima pimenta, caso você queira também. Vou colocar umas aí, próxima pimenta. Muito bem. Depois desse passo é só fazer o miolo da flor. E alguns detalhes com algumas folhinhas e está pronto o nosso desenho. Vamos lá. Agora, para finalizar, vamos fazer o miolinho com amarelo ouro, que é a nossa última etapa aí da nossa pintura. Fizemos o talo aí com sépia, poderia ser também com verde pântano, carimbando com amarelo ouro no meio de cada florzinha dessa daí. E aí, pessoal, me diga o que achou da nossa pintura. Se gostou, deixa aí o seu like, seu comentário no nosso vídeo. E sugestões também para o nosso próximo vídeo. Que verdura você quer aprender no próximo vídeo? Não só verdura, como também frutas ou legumes. E aí estamos terminando aí com os retoques finais do nosso desenho. Espero aí a sugestão de vocês lá e os seus comentários no nosso vídeo. E aí é só finalizar. Aprecie como ficou o nosso trabalho. Eu creio que você consegue também fazer igual. Vamos lá? Então, pessoal, muito bem. Muito obrigado aí por ter assistido nossos vídeos. Deixa aí o seu comentário, o seu like. Espero que tenha gostado e te aguardo aí na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá.